Hoje a gente traz para a mesa uma compilação de artigos de neurobiologia e o foco central é o maquinário invisível do cérebro humano. A nossa missão nessa análise aprofundada é desmistificar essa linguagem complexa, focar em como a comunicação microscópica entre os neurônios dita absolutamente tudo, nossos comportamentos, emoções e, principalmente, o que acontece quando esse sistema minucioso entra em colapso. O mais fascinante é notar que toda a nossa complexidade humana acaba sendo, no fim das contas, uma engenharia celular bem rigorosa. Rigorosíssima. É uma forma impressionante de ver as coisas. E o ponto de partida dessa engenharia toda é a própria via por onde o sinal viaja. Se a gente imaginar a comunicação neuronal como uma rede de estradas onde a informação flui de um neurônio para o outro, a grande surpresa descrita nesse material é que existem duas vias de trânsito completamente diferentes, a elétrica e a química. Isso, e para a elétrica, a imagem de um relâmpago funciona perfeitamente, né? Nossa, super bem! Porque os neurônios ficam praticamente colados uns nos outros. O sinal é um fluxo contínuo de íons, rápido demais. Só que a grande questão desse relâmpago é que ele, não tem freio nenhum. Uma vez disparado, a transmissão é imediata e não há como inibir essa atividade. Exatamente. E é justamente por não ter freio que o cérebro precisa de uma alternativa mais refinada, que seria a sinapse química. Em vez de um relâmpago veloz, é melhor pensar num carteiro. Existe um espaço físico real e muito bem delimitado entre os neurônios, que é a chamada fenda sináptica. Aquele vazio microscópico ali no meio. Isso, o sinal elétrico chega na borda da primeira célula, e precisa ser traduzido em pacotes químicos, os neurotransmissores. Esses pacotes atravessam esse vazio até os receptores da célula vizinha. É um processo um pouco mais lento, claro, mas traz aquela vantagem mágica, o controle absoluto. A sinapse química pode tanto acelerar quanto bloquear uma ação. E se a fenda sináptica é essa via de entregas, quem seriam os carteiros VIPs levando as cartas mais importantes? As fontes destacam dois grandes grupos operando nesse espaço. Primeiro, tem os trabalhadores braçais pesados, que são os aminoácidos como o glutamato e o GABA. Eles lidam com a medição geral da atividade neuronal do dia a dia. Que é a manutenção básica. E do outro lado, a gente tem os moduladores de humor, as aminas. Onde entram aqueles nomes super famosos para o público geral. Dopamina e serotonina, exato. Esses são mensageiros que calibram as emoções, a motivação e os processos cognitivos mais complexos. Mas a verdadeira virada de chave, o momento em que a leitura dessas fontes se torna alucinante, é entender o que acontece quando essa carta química finalmente é entregue e lida pelo neurônio seguinte. Porque o carteiro não entrega só um simples aviso de siga em frente, certo? De jeito nenhum. O neurotransmissor se liga à membrana e funciona como uma chave destrancando uma porta mecânica, permitindo a entrada de novos íons. E para conectar as peças, essa entrega de mensagem engatilha uma consequência que vai muito além do que a maioria imagina. A mensagem vai direto para o núcleo da célula. Caramba! O carteiro químico entrega instruções literais de reestruturação. Quando os receptores são estimulados por esses neurotransmissores, eles iniciam uma cascata de eventos moleculares dentro do neurônio, capaz de literalmente ligar ou desligar o funcionamento dos nossos genes. O sinal altera a forma como o DNA daquela célula vai se expressar a partir dali. É preciso parar um segundo para absorver o peso disso. Uma simples molécula atravessando um espaço microscópico não está apenas fazendo alguém se sentir mais focado ou mais triste em um momento isolado. Ela está ativamente reescrevendo o manual de instruções celular em tempo real. É um poder de adaptação brilhante, mas que revela uma fragilidade assustadora. Uma fragilidade que, segundo as pesquisas, explica a origem mecânica de muitos transtornos neuropsiquiátricos e de desenvolvimento. Todo esse poder de alterar genes exige um equilíbrio impecável de recursos, o que nos leva ao problema do acúmulo. Depois que o neurotransmissor entrega a mensagem,
Ele não pode simplesmente ficar flutuando na fenda sináptica. Entra em cena o sistema de limpeza. Isso. Ele precisa ser removido, ou o sinal continuaria ativando a célula infinitamente, criando um caos. O neurônio que enviou a mensagem possui mecanismos próprios de recaptação, uma espécie de reciclagem, para recolher o excesso de neurotransmissores deixados para trás. E é aqui que os problemas começam a aparecer. Se há uma falha na liberação dos pacotes químicos, uma quebra nos receptores da membrana, ou se essa reciclagem for ineficiente e deixar restos químicos acumulados, a expressão genética sofre mutações. O sistema tudo desmorona e a regulação emocional é perdida. Muitas das intervenções médicas modernas focam exatamente nisso, aliás. Tratamentos comuns frequentemente atuam bloqueando essa reciclagem para manter carteiros como a serotonina circulando por mais tempo na fenda, tentando forçar o sistema a encontrar um novo ponto de equilíbrio funcional. Toda a estabilidade da mente humana fica à mercê da eficiência dessa faxina química contínua. Então, no fim das contas, a saúde mental não é algo puramente abstrato. É mecânica pura, operando a milhões de quilômetros por hora em silêncio. O que deixa a gente com um pensamento final muito provocativo. Se cada comportamento que demonstramos e cada reação emocional profunda que experimentamos dependem estritamente da abertura mecânica de canais iônicos e da reciclagem contínua de substâncias em fendas microscópicas, até que ponto a incrível e vasta complexidade da própria personalidade humana é, no fundo, apenas o reflexo de um encanamento celular altamente sofisticado.